Olá, vamos começar então a nossa live sobre a ansiedade, né? O tema de hoje, deixa eu pegar aqui o nosso tema. Como os pensamentos influenciam na ansiedade e no pânico, né? O quanto que os nossos pensamentos, eles acabam direcionando a nossa vida. Então, por isso que é importante a gente saber o teor desses pensamentos. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me interromper, tá certo? Então, é importante a gente falar do modelo cognitivo da ansiedade, do pânico, porque o que perturba o ser humano, na verdade, não são os fatos em si, os problemas, mas a interpretação que nós temos com relação àqueles fatos, né? Então, o Epiteto é um filósofo que eu gosto muito, ele fala que o problema não é a situação, e sim o que você interpreta dela. Então, por isso que é importante essa reflexão. Por quê? Porque vai fazer com que a gente pense de forma diferente, né? A maneira como nós avaliamos a nossa situação vai influenciar diretamente como a gente se sente, como a gente vê o mundo, as pessoas e a questão dos sintomas que nós vamos ter no nosso corpo. Então, por isso que é importante essa interpretação. Então, sempre estar atento com relação a isso. Conforme nós pensamos, nós vamos sentir e reagir. Faz sentido para vocês? Se vocês puderem colocar no silencioso, só abrir quando vocês forem falar, ajuda bastante, por causa que nós estamos fazendo a gravação. Aí, melhorou, né? Tá certo então, gente. Eu vou dar continuidade com relação a esses pensamentos. Os pensamentos na questão da ansiedade, tanto na ansiedade quanto no pânico, os pensamentos geralmente eles são mais negativos. Por quê? Porque eles vêm para proteção, ele vem para nos ajudar, para nos proteger, lembra? Para preservar a espécie. Então, por isso que os pensamentos, geralmente, quando a pessoa está com ansiedade elevada ou quando está com pânico, os pensamentos são muito intensos, são muito negativos. A qualidade deles é mais negativa. Por quê? Porque é para proteger. Observa que daí a pessoa fica paralisada, ela não quer sair, não quer se expor, ela fica com essa dificuldade, com esse medo, fica mais vigilante, fica mais preocupada. Por isso que limita. O medo ele acaba limitando a gente. Por quê? Porque ele vem dessa questão da ansiedade, porque na ansiedade é muito forte o medo e a preocupação excessiva, tá certo? Então, nós podemos sofrer sem ter uma real necessidade ou exagerar na questão do desconforto por uma situação, por um medo. Então, esse sofrimento ele acaba sendo maior porque a gente interpreta como real. A gente interpreta como se aquele pensamento fosse real, que fosse acontecer, e eu já me comporto como se já tivesse acontecido. Aquela preocupação como se já fosse real, já tivesse acontecido. Por isso que a pessoa acaba sofrendo mais, né? Então, entender que existe esse medo, mas nós temos que sempre trazer para a realidade. Como eu falei, não é a mente que direciona a gente, nós que vamos direcionar a mente de forma consciente. Ou seja, quando vem um pensamento que ele é involuntário, ele vem na minha cabeça. Lembra que nós temos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Se os meus pensamentos estiverem muito negativos, o que vai acontecer? Vai fazer com que eu pense que a vida é muito difícil, a minha realidade é muito complicada. Então, se eu acreditar que todo qualquer pensamento é real, eu vou paralisar. Eu vou ver mais obstáculos na minha vida do que coisas boas. Então, é importante essa reflexão. Por quê? Conforme você avalia a situação, você começa a ser influenciado por isso. Então, se eu vejo que o mundo é perigoso, eu vou começar a sentir sintomas físicos, sintomas mais intensos. Faz sentido para vocês? Ou seja, a ansiedade também acontece por conta dos pensamentos, eu começar a antecipar. Deixa eu só um pouquinho que veio mais gente para o nosso encontro. Fico muito feliz. Oi, Fernanda, bem-vinda. Bem-vinda. Então, deixa eu voltar aqui para o que nós estávamos falando. Se a gente interpretar de forma negativa, então, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela não vive no futuro, no hoje, ela não vive no agora, ela vive lá no futuro. Então, o que acontece?
Essa pessoa ansiosa, ela vai normalmente ficar preocupada, com medo, mas e se tal coisa acontecer? Ou seja, indo lá para o futuro, às vezes nem aconteceu, mas ela já imagina um problema, ou seja, ela já criou na mente dela um problema, mas por medo daquilo, ela já vai buscando a solução. Só que isso vicia, esse ciclo de pensamento, ele vicia por quê? Porque a pessoa sempre vai ficar no futuro e esquece de viver o momento presente. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade para relaxar. Por quê? Porque elas ficam muito fixadas nesse futuro que vai acontecer, nessa preocupação, e esquece de viver o hoje. Então, a pessoa acaba sentindo o impacto no corpo, então ela fica mais tensa, corpo dolorido, ansiedade ela dá dor no corpo. A ansiedade faz a gente se sentir no limite, faz se sentir esgotada. A ansiedade faz a gente se sentir como se tivesse passado um caminhão por cima. E eu falei, gente, eu nem anotei a placa, tô tão cansada, é uma exaustão. Por quê? Porque eu fico gastando muita energia resolvendo um problema, mas ele não aconteceu ainda. É o medo que ele aconteça. Por quê? Porque, na verdade, tem uma falsa segurança, né? Que a gente, isso é de forma inconsciente, é uma falsa segurança que aquilo pode acontecer, que eu tô prevendo uma coisa, que eu tô tentando resolver um problema, mas espera, ele não aconteceu, então ele não é um problema. É a minha interpretação que está fazendo isso. Então, começar o quê? A entender esses pensamentos. Então, nem tudo que eu penso é real. Isso é muito importante. Nem tudo que nós pensamos é real. Só vai ser real quando a gente aproximar para a nossa realidade, para essa realidade dos cinco sentidos, para essa realidade palpável que eu pego as coisas, essa realidade onde eu vejo a minha vida como ela é. Eu posso modificar essa minha realidade o tempo inteiro, eu posso modificar, mas se eu acreditar que eu posso. Então, é perceber isso. Isso vai fazer toda a diferença, porque na psicologia a gente vai até pensar, refletir um pouco, né? O que é a realidade? A realidade é o que ela está muito alinhada às crenças de cada um. Então, uma coisa interessante para fazer vocês pensarem, vocês acreditam que vocês vão melhorar da ansiedade, que vocês vão melhorar dessa questão do pânico, do medo? Porque se a pessoa não vê que ela pode melhorar, ela não consegue fazer os exercícios, ela não consegue fazer um relaxamento, ela não vai colocar como prioridade, porque sabe quando você joga a toalha, você fala, não, acho que não é para mim isso não. E isso vai dificultando, por quê? Porque a pessoa não vai percebendo que é importante isso para ela. E que para reduzir a ansiedade, para reduzir pânico, precisa adotar alguns comportamentos. E esses comportamentos, eles são muito importantes. Em primeiro lugar, quem direciona a minha mente não é a minha mente, sou eu. Nós, de forma voluntária, temos que aprender a direcionar. Então, vem o pensamento, é involuntário, todos nós temos isso, vem o pensamento, mas eu vou ter que questionar aquele pensamento, não aceitar ele de bandeja, é real e pronto. Não, nós temos que questionar. Aí sim, você de forma consciente e voluntária, você está direcionando os seus pensamentos. Para quê? Porque o resultado seja mais próximo ao que você espera. Então é importante entender isso, essa nossa forma de ver. Por quê? A maioria das pessoas só aceitam aquele pensamento, sofrem por antecipação, acredita no medo e na preocupação e não consegue viver. Isso vai limitando. Tem gente que não consegue trabalhar, tem gente que não consegue sair de casa para resolver as coisas, porque acredita naquele pensamento, porque lembra, o pensamento ele não vem sozinho. Junto com o pensamento vem as nossas emoções. E geralmente o nosso cérebro ele é perfeito. Então, a emoção vai ser correspondente àquilo que eu pensei. Se eu tenho bons pensamentos, eu vou sentir um impacto no meu corpo com esses pensamentos, tá certo? Que são frutos desse pensamento. Então, se eu tenho pensamento que eu tô alegre, eu vou me sentir leve, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir realizada, eu vou estar em paz. Agora, se eu pensar, nossa, mas e se acontecer tal coisa? E se não der certo? Ou seja, eu começar a ver obstáculos, eu começo, em primeiro lugar, se a ansiedade está elevada, eu já nem vou em alguns lugares, mas e se eu for e ter uma crise? Aí a pessoa não tá lidando com incerteza, observa, ela tá lidando com certeza. Se ela não foi, é porque na cabeça dela, ela sabia que se ela fosse, ela ia ter uma crise. Tá vendo que a pessoa não lida com incerteza, ela lida com
certeza, ela já faz na cabeça dela aquilo se tornar realidade. Por isso que é importante questionar, é tão sutil essa ideia, por quê? Porque as pessoas lidam com as situações, com os pensamentos, de forma tão real que ela pensa, não, mas é só um pensamento. Não, a pessoa lidou como verdade. E daí vai criando histórias, observa, o medo vai sendo tão grande que a gente vai criando imagens daquilo acontecendo e a gente aceitando como se aquilo fosse realmente acontecer. Por isso que limita. Então, questionar, trazer para a realidade ajuda muito. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Foi o que aconteceu comigo. Eu deixei de ir na reunião do meu filho na escola por quê? Porque eu já fiquei imaginando que eu ia ter uma crise lá na sala. Exatamente. Porque eu não consigo ficar em lugares fechados, né? Eu já tive outras experiências. Então eu já fiquei imaginando mil coisas. Aí eu acabei não indo. Porque você lidou como verdade, como se realmente fosse. Tem pessoas que falam, parece que eu tô até prevendo o que vai acontecer. Não desse jeito. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que eu vou fazer lá? Aí eu não fui. Isso. E questionar o que de pior pode acontecer. Porque há medo de um constrangimento, medo de passar vergonha, medo de passar mal na frente dos outros e não ter ninguém para socorrer. Começa a observar, peraí, mas se eu tô indo na reunião, quer dizer que eu vou estar perto de pessoas, entre aspas, né, que é da escola, ou seja, pessoas que são conhecidas. Então, teria alguém para me ajudar. A questão do constrangimento, lógico, faz parte, a pessoa realmente vai ficar constrangida, mas vai no seu ritmo, vai escutando, que você vai lá para ouvir e não tanto para falar. Então, começar a tirar um pouco os obstáculos, porque a ansiedade ela vai colocando obstáculos na nossa frente, por isso que fica tão aterrorizante. E a pessoa vai acreditando naquilo e limitando. Faz sentido? É que o meu problema, mas eu tenho medo não é nem do constrangimento, é das sensações. Eu tenho medo das sensações que vem. As sensações, elas são ruins, mas elas não são perigosas. Quantas outras crises que você já presenciou que, se fosse para acontecer, para pensar um pouquinho, né? Traz para sua realidade. Quantas crises que você já teve, crises fortes mesmo, e você superou. Por que essa você não superaria? Lembra, a crise vem, ela tem um prazo determinado, então ela vai ter uma duração. É você diminuir o ritmo, se você tá lá, começa a respirar mais calmo, fala, não, ela tem um tempo de duração, vai passar. Aí é você aprender a se acalmar internamente, conversar com você mesmo. Isso ajuda bastante. Isso é questionar, isso é trazer para sua realidade e não se render. Por quê? Se continuar com esse comportamento, a mais prejudicada é você, porque você que está perdendo as oportunidades, você que está perdendo realmente as situações que você poderia levar uma vida tranquila, mas uma vida entre aspas, sem tantas preocupações, sem tantos medos, mas por conta do pensamento relacionado à ansiedade, você se rende a ele e não enfrenta. A curto prazo, quando você não vai, beleza, reduz a ansiedade e o medo na hora. O problema é a longo prazo. Porque você vai acreditando realmente que, nossa, ainda bem que eu não fui, porque se eu fosse, eu ia passar mal. É mesmo, e parece que dá um alívio quando a gente resolve não ir, né? Só que daí demora para passar, entendeu? Demora para passar por quê? Porque você não tá trabalhando para melhorar. É uma falsa segurança que a pessoa não tá indo, eu não vou em tal lugar, aí reduz a ansiedade, que bom, passou. Mas eu tô piorando a minha situação porque eu tô acreditando no pensamento. Tá certo? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, que colocou assim, a agonia faz parte da ansiedade? É um sintoma, sim. Aquela agonia, aquela angústia, angústia e agonia é a mesma coisa. Dá sim, por causa da ansiedade. Porque provavelmente advindo desses pensamentos, lembra? Eles são coerentes com o que nós pensamos. Nem sempre eles são conscientes, porque quando a pessoa vai para a terapia, que ela aprende a refletir com relação a pensamento, a emoção e a comportamento. E também tem um detalhe, é na terapia cognitiva que a gente faz isso.
Entendeu? Então, não é toda pessoa que vai para terapia que ela vai fazer isso. Não, que a gente é a pessoa que vai para terapia cognitiva, comportamental, que tem isso como premissa, né? Que a gente tem, a gente ensina o paciente a ser seu próprio terapeuta. Por isso que ele vai entendendo o que está se passando com ele, ele vai tendo menos medo. Porque o medo, na verdade, é uma insegurança com relação ao que vai acontecer. A pessoa ansiosa observa, ela busca certeza. Eu quero certeza que eu vou na reunião e não vou passar mal. Mas quem tem essa certeza? Faz sentido? A gente busca certeza e nem sempre nós vamos ter respostas certas para determinada situação. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com a incerteza, aprender a tolerar insegurança, incerteza. Que mais? A gente aprender que quem direciona somos nós. Nós direcionamos os nossos pensamentos. Por isso que a gente aprende a reduzir medo, aprende a reduzir a ansiedade, porque isso é saber lidar. Não é fingir que eu não tô ansiosa. Ai, acordei hoje, tô... Não. Às vezes tem pessoas que acordam já ansiosas. O que pode ser feito? Quando a pessoa já acorda ansiosa, aí ela vai ter que buscar melhorar o seu dia. Para quê? Para que ela consiga reduzir essa ansiedade. Então, é melhorar o momento presente, por isso fazer o que gosta, ouvir música, mas música que te anima, música que mostra o quanto que você... lembranças boas, ou o quanto que você pode confiar em você. Tem música que deixa a gente pra cima. Eu gosto muito daquela música da Mulher... Acho que era Mulher Maravilha. É Mulher Maravilha? Qual que é aquela mulher? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é Mulher... Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira para vocês no nosso encontro. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a música da Mulher Maravilha. Nossa, aquela música, ela vai fazendo com que a gente comece a acreditar na gente, que a gente consegue fazer as coisas, que a gente consegue realizar. Trabalhar com a questão também, gente, o quanto que nós conseguimos fazer muitas coisas. A ansiedade, ela limita, ela pode ser um limitador, mas ela não precisa me paralisar. Quando ela tá me paralisando, é porque eu tô acreditando e não estou questionando. Então, esse questionamento, ele é necessário. O questionamento me ajuda a fazer com que eu comece a olhar as minhas qualidades. Quanta coisa que eu tenho de bom, que eu tô deixando passar batido, que eu não tô olhando, que eu não tô refletindo. É importante fazer isso. Observa que essas interpretações com relação ao perigo, começa a observar se essas sensações que você está tendo, quanto mais você olha para elas, mais elas aumentam. Observa isso no teu corpo. Por quê? Quanto mais você olha, porque você se sente vulnerável, você se sente inferior. Observa que quanto mais eu olho, mais eu foco, mais aumenta a sensação. Então, direciona o teu olhar de forma construtiva, de forma que vai te ajudar a reduzir essa ansiedade, porque lembra, a crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela tem tempo de duração. Às vezes meia hora, às vezes 10 minutos, vai depender de cada um. Tem pessoas que não chegam a ter uma crise, mas fica o dia inteiro ruim. Quando ela fica o dia inteiro ruim, o dia inteiro tensa, é porque o dia inteiro ela ficou olhando para aquilo. Então é direcionar, colocar uma música que te anima, que demonstre o teu potencial, que você comece a valorizar você como pessoa. A autoconfiança está ligada à redução da ansiedade. Se eu não confio em mim, como é que eu vou reduzir a ansiedade? Porque normalmente numa crise de ansiedade ou a pessoa ansiosa, ela vai, de certa forma, depender do outro. Ela vai criar uma dependência. Ah, não, eu vou se fulano for comigo. Por quê? Porque ela acaba não confiando mais nela, ficando com medo de ir sozinha, de enfrentar as coisas sozinha e vai depositando a confiança no outro. E não, nós temos que aprender a confiar em nós, nas nossas decisões, porque a ansiedade, ela vai minando várias fases da nossa vida, várias formas de nós pensarmos e interpretarmos a nossa realidade. Então, por isso que é importante essa nossa avaliação. O que eu ando fazendo com a minha vida? Os pensamentos catastróficos,
eles fazem parte da ansiedade quando ela está elevada, que não é pensar só o lado ruim, é pensar que eu não vou conseguir resolver aquele problema, que eu não tenho condições de resolver aquele problema, que aquele problema é maior do que eu. E não observar quantas vezes você já resolveu situações e você nem parou para analisar. Antes de ter crise de ansiedade, como que você funcionava? Como que eram os seus pensamentos? Então, aprender a lidar com isso ajuda muito a pessoa entender quem ela é, entender suas qualidades, entender suas potencialidades. Tá vendo que para reduzir a ansiedade não é só um fator, são vários fatores. Por que são vários fatores? Porque o ser humano é complexo. Então, entender que eu vou ter que trabalhar a minha autoconfiança, a minha autoestima, a forma que eu estou interpretando a minha vida, a minha realidade, a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu vejo o futuro, tudo isso ajuda na forma que eu vejo a minha vida e como que eu vou interpretar. Porque vai dar origem às minhas crenças. O que são crenças? São verdades absolutas. Então, por isso que é importante a gente trabalhar isso. A Silva falou assim: vou ter que sair, almoçar e buscar a filha na escola. Que Deus abençoe a todos. Que bom que você veio, Silva, não tem problema. Por enquanto tá dando certo a nossa gravação, tá certo? Gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Pode colocar nos comentários ou pode abrir o áudio, senão eu vou continuar falando, tá certo? Então, é importante a gente falar o seguinte: quanto mais a gente evita entrar numa situação que nos deixa ansiosos, no momento, naquele primeiro momento, rapidinho abaixa a ansiedade. Assim, a pessoa sente até um alívio. Só que a longo prazo eu pioro a minha ansiedade porque eu não tô tratando dela. Tô piorando a situação. Por quê? Porque eu tô dizendo, afirmando sem saber que eu não dou conta. O problema é maior do que eu me sinto indefesa, eu me sinto pequena para conseguir resolver esses problemas, né? Então, por isso que é importante trazer isso para a realidade e perceber o que de pior pode acontecer. Questiona sempre isso. Se eu tô querendo evitar, eu não tô querendo ir a lugares, ou eu chego lá, eu quero vir embora logo, por quê? Porque eu tô buscando segurança. Mas traga para a realidade. Faz sentido eu querer tanta segurança? Que segurança é essa que eu tô buscando? Porque às vezes a gente está buscando algo que também não é real. É a nossa forma de ver, entendeu? Então, o que pode ser feito para resolver essa questão da ansiedade elevada? Primeiro, aceitar a ansiedade. Aceitar a ansiedade é dizer, olha, então, eu tenho ansiedade, mas eu tenho que buscar formas de resolver. Como é que eu faço isso? Primeiro, aceitando, modificando da minha rotina. Eu não posso fazer um exercício de relaxamento só quando eu estiver ansiosa. Só quando eu estiver em crise, porque ele não vai funcionar. Lembra, nós temos que passar por um treinamento. Pessoas ansiosas têm dificuldade para relaxar. Quanto mais a sua ansiedade ela está elevada, ou há muito tempo que você tem crise de ansiedade, há muito tempo que você vem com a ansiedade elevada na sua vida, que está te prejudicando, mais dificuldade você vai ter. Por isso você tem que treinar antes. Hoje é um dia bom, hoje eu tô bem, não tô tendo ansiedade, tô tranquila. É o dia que você tem que fazer. Então, trazer para sua rotina, fazer o relaxamento. Lembra aqueles vídeos que eu tô postando? 5 minutos, para quê? Para treinar esse relaxamento. No dia, eu postei ontem, e ele tem uma técnica que você pode fazer, ela é dividida em duas. Por quê? Porque você pode ouvir só o áudio com os olhos fechados, mas se você já tem um treino, já vem relaxando, o que acontece? Se você estiver em crise, você pode fazer ele com os olhos abertos, olhando os detalhes das paisagens, que são paisagens bonitas. Isso ajuda Lembra que falta, às vezes, no momento da crise, o que eu vou ver? Já vi detalhe, eu tenho que ver outros detalhes. Olha o vídeo, porque você vai olhando coisas minuciosas, isso tira o foco do que você está sentindo, você vai reduzindo o medo, porque lembra, tem um prazo de duração aqueles sintomas. Pico de pânico, pico de ansiedade tem um tempo de duração. Então, entender isso. Agora, aquela ansiedade que, por exemplo, na ansiedade generalizada, a pessoa tem ansiedade o dia inteiro. Então, o dia inteiro ela tá ansiosa. Então, ela vai ter que ter um treino maior de quê? De fazer uma pausa, para fazer uma respiração, fazer um relaxamento,
Para quê? Para que ela se desarme, que ela perceba que tá tudo bem. E cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de ver a sua realidade. Por isso que é treino. Por isso que muitas pessoas falam, eu já fiz relaxamento e para mim não adianta. Eu já fiz meditação, não adianta. Por quê? Porque fez um dia, fez de forma isolada, não fez com frequência. Tem que adquirir, trazer esse hábito para a sua vida. Conversar com você mesmo, fazer essa autorreflexão, né? Conversar com o seu próprio pensamento, falando assim, peraí, mas tá tudo bem, se fora tá tudo bem, é interno, se é interno, por que eu tô me sentindo assim? Não posso modificar, não posso ver a minha realidade de outro jeito? E buscar alternativas. Se fosse uma pessoa, uma amiga minha que tá passando por uma situação dessa, o que eu falaria para ela, para ajudar ela? Observa, nós não temos esse amor, esse cuidado com a gente, nós temos com o outro, e não, transfere, traga isso para a sua vida. Isso vai te ajudar e muito a começar a reduzir a ansiedade, porque você está lidando com a compaixão, você tendo compaixão com você mesmo. Faz sentido, gente? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se vocês querem que eu tire alguma dúvida de vocês, eu estou disponível. Porque eu falo bastante, então por isso que eu tento deixar vocês para vocês aproveitarem, né, esse tempo que a gente está tendo do nosso grupo, tá certo? Tá certo. Tem dia que eu tenho que fazer o serviço aqui do sítio, mas tem dia que eu não quero fazer nada. Eu sinto uma fraqueza nas pernas. A ansiedade, ela pode dar essa fraqueza, esse cansaço. Observa se depois de uma crise de ansiedade, a pessoa geralmente, ela como se ela não tivesse forças mais, né? Mas isso é por quê? Porque teve uma crise. Então, observar isso, né? Se você não tem nenhum problema físico, algum outro problema sem ser a ansiedade, aí tem que ser verificado. Mas a ansiedade, normalmente, em crise de ansiedade, no outro dia a pessoa está muito cansada, ela está esgotada, por quê? Porque liberou muita substância na corrente sanguínea dela e fez com que ela entrasse em exaustão. Então faz parte, sim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, entrou de novo. Tá certo? Mais alguma pergunta? Vocês acham que vocês estão aprendendo a lidar com a ansiedade? Vocês estão entendendo a importância que tem investigar os pensamentos, entender o medo, entender a insegurança, entender o que passa na cabeça de vocês, entender também que para eu reduzir a ansiedade eu tenho que conhecer, eu tenho medo do que eu não conheço, do que eu conheço eu começo a ver que eu não preciso ter medo. Vocês conseguem ter essa percepção? Comece a ver que é importante ter essa percepção, né? Que vocês podem fazer e devem questionar esses pensamentos. É importante. Porque se eu não vejo que eu tenho essa autonomia, eu não faço. Aí eu também não melhoro. Por isso que é importante. Vocês têm autonomia para o quê? Fazer troca de pensamento. Parar de pensar, a gente não para. Agora eu posso fazer troca de pensamento. Se eu tenho um pensamento ruim, o que vai acontecer? Eu tenho que trocar aquele pensamento. Trocar por um bom, eu coloco uma música, chamo alguém para conversar. Mas deixa eu explicar como é que chama alguém para conversar. Chamar alguém para conversar não é para conversar do que você está sentindo. Porque senão você continua focado. Você tem que ligar para conversar sobre outros assuntos, assuntos interessantes, assuntos que vão não focar em problema. Mas se aquela pessoa que você vai ligar, ela começa a falar, mas eu tô com dor nisso, também vai focar, entendeu? Então é saber escolher a pessoa que você vai ligar. Se você não tem, pula essa atividade. Vai assistir uma série, vai escutar uma música que te anima, que te deixa bem, vai fazer uma outra coisa, por quê? Para fazer essa troca de pensamento. Vai lembrar alguma coisa boa que aconteceu na sua vida, alguma situação que você foi muito feliz, isso ajuda a fazer troca de pensamento, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Mary tá dizendo assim, na verdade, eu vim aceitar que tenho ansiedade agora há pouco. Estou aprendendo a me dar mais com ela, mas preciso trabalhar mais. Difícil é ser constante, exatamente.
Silvia tá dizendo assim, difícil é ser constante. E é mesmo. Porque ser constante quer dizer que você tá se colocando como prioridade. Quando nós nos colocamos como prioridade, aí sim eu sei que eu tenho que fazer uma pausa de 5 minutos ao longo do meu dia. Eu vou parar para dar o tempo para mim, para o meu corpo, porque às vezes eu tô cansada, eu vou parar uns 5, 10 minutinhos. Eu vou ter que refletir com relação aos pensamentos. Comecei a ficar triste do nada. Por quê? Provavelmente algum pensamento que veio. Lembra, ele só é perceptível quando você vem para terapia. Nós não fomos treinados a lidar com os nossos pensamentos, a fazer metacognição. O que é metacognição? Pensar sobre o que eu estou pensando. Então é importante eu avaliar isso e entender que vocês estão numa fase de aprendizado e de ingressar numa autonomia. Não é tão bom você ter autonomia para fazer o que você precisa fazer? É isso que a gente prega na terapia cognitiva, que você seja o seu próprio psicólogo, mas para isso você precisa entender conceitos, você precisa entender que você tem autonomia para fazer as coisas, você precisa entender e conhecer as técnicas. Por isso que é importante. Então, ter constância é hoje, amanhã e depois eu me colocar como prioridade. A Silva tá dizendo assim, verdade, eu fiquei triste há dias. Observa, quanto mais, por exemplo, nós estamos tristes. Vem um pensamento, eu fiquei triste. Quando eu entendi que é um pensamento, porque eu não tenho nada ao meu redor que justifique essa minha tristeza, foi um pensamento. Então não aconteceu nada aqui na realidade do que eu estava vendo, do que eu estava percebendo, não aconteceu nada de diferente. Então foi um pensamento. Por que eu tenho que acreditar nele? Só porque passou na minha cabeça? Troca o pensamento, foca em outra coisa, porque senão você não vai perder meia hora, você vai perder o dia inteiro. Faça uma revisão todas as noites. Como que foi meu dia hoje? Porque senão sempre o dia vai ser ruim, a semana vai ser ruim. Mas será que eu não estou me deixando levar pelos meus pensamentos e acreditando neles? Isso é importante. Porque a gente tem que buscar olhar para a gente mesmo, autoconhecimento. Eu estou alimentando, às vezes eu mesma alimento os meus pensamentos ruins, porque eu acredito neles. Acreditar não vai me ajudar a melhorar. É o que eu tenho que fazer. Peraí, eu identifiquei que é um pensamento ruim. O que eu vou fazer? Trocar o pensamento. Eu entendi, peraí, é ansiedade, tá tudo bem. Deixa eu focar em uma outra coisa. Tá vendo que eu tô de forma consciente trocando um pensamento por outro, mas eu só consigo trocar se ele for bom tanto quanto o outro é ruim. Porque daí eu vou ter um pensamento forte que consegue combater isso. Fez sentido para vocês? Traga isso para a realidade, reflita com relação a isso, que vocês vão ver que a realidade de vocês vai começar a ser transformada. Então não deixa para fazer treino de relaxamento, não deixa para fazer técnica de respiração só quando estiver ansioso. Para fazer todos os dias, igual a medicação que você toma todo dia, você vai tomar também, você vai fazer o treino de respiração, você vai fazer um treino de relaxamento. Para quê? Para treinar o seu corpo, que ele não precisa ficar armado, que ele não precisa ficar vigilante, que tá tudo bem. Mas para isso é um treino. Por isso, essa constância. Fez sentido para vocês? O que mais? Alguma pergunta, gente? Todo mundo tímido? Oi? Tá todo mundo tímido? Tem muita gente colocando aqui do ladinho, escrevendo, né? Pode escrever também, não tem problema nenhum. Aproveitem esses minutinhos que eu tô aqui, né? Que daí eu posso tirar as dúvidas de vocês, direcionar melhor. Mas o mais importante é que vocês percebam a autonomia que vocês têm. Vocês têm autonomia para mudar. Na ansiedade, um sintoma muito forte que existe é o quê? Eu não consigo. Eu não dou conta. É demais para mim. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela tem uma tendência a supervalorizar o sintoma, supervalorizar o problema, supervalorizar o medo, supervalorizar a preocupação e minimizar, ou seja, diminuir sua capacidade de resolver. Vamos começar a inverter isso? É possível, mas você precisa acreditar em você mesmo. Isso ajuda muito. Quando você começa a confiar em você, quando você se coloca como prioridade. Imagina se a pessoa não tira 5 minutos para ela, como que ela quer melhorar? As pessoas querem que o outro faça a parte deles, ninguém vai fazer a parte que cabe a nós.
o nosso comportamento. Então, é possível reduzir a ansiedade? Com certeza, mas eu preciso entender que eu vou ser coerente com o que eu pensei. Então, se eu penso coisas boas, eu vou sentir coisas boas. Se eu penso coisas negativas, automaticamente eu vou sentir esse impacto no meu corpo. Por isso, sempre olhar a qualidade dos meus pensamentos. Então, como que foi meu dia hoje? Aconteceram coisas boas. Se aconteceram coisas boas, por que eu não valorizo e aumento essas coisas boas? Eu falo, nossa, hoje foi muito legal. Porque aconteceu isso, isso e isso. Eu começo a olhar mais, a direcionar o meu olhar para as coisas boas. Porque só, lembra, aonde foca aumenta. Se eu focar no negativo, aumenta. Por que eu não foco no positivo? É a mesma, a técnica é a mesma. Se eu focar em coisas boas, a tendência é aumentar também. Né? A Marilene tá dizendo assim, quantas vezes por dia eu posso fazer a técnica de relaxamento? Quantas vezes você puder. Porque você tá treinando o seu corpo. Quantas vezes você tiver disponibilidade. Não tem contraindicação. Né? Relaxamento, técnica de respiração. Não tem contraindicação. Então a pessoa pode fazer. Agora é perceber o quê? Depois dessa técnica, nossa, que bom que eu valorizar o seu empenho. Será que você está valorizando o que você vem fazendo para você? Isso também, porque a gente não fica triste? Para pensar um pouquinho. Você não fica triste quando, sei lá, você fez alguma coisa para a pessoa e a pessoa não falou nada e tal. Lógico, altruísmo, gente, é uma caminhada, tá? Que eu fazer e não querer nada em troca. Isso é uma caminhada para chegar ao altruísmo real. Mas observar o quê? Quando alguém faz alguma coisa e não falou nada, a gente fica triste. Quando é com a gente, imagina você fazendo com você mesmo. Você não está valorizando a tua caminhada. Então, valorizar que, nossa, hoje eu me empenhei, hoje eu fiz o relaxamento, eu tô de parabéns. Isso vai me ajudar a melhorar. Valorizar o seu esforço, valorizar os pequenos detalhes, isso ajuda muito. Isso é você se conhecer e ser grata por você estar cuidando de você. Porque quando a gente não tira 5 minutos pra gente, não tem como melhorar. Porque eu não me coloquei como prioridade. Aí a medicação também não vai fazer muito efeito. Por quê? Porque eu não tô me colocando como prioridade. A medicação, ela tem a parte dela de ajudar a resolver algumas coisas, mas as outras coisas dependem da nossa interpretação, depende da forma que a gente vê o mundo. A medicação não vai atuar aí, ela vai melhorar os sintomas, vai amenizar muita coisa, vai me dar clareza para eu conseguir raciocinar, pensar, refletir, para assim reduzir a ansiedade, assim reduzir o medo, assim reduzir o pânico. Fez sentido para vocês? Eu sempre pergunto, gente, se faz sentido, por quê? A gente só muda quando faz sentido, porque daí a gente vê coerência naquilo que está sendo falado. Tá certo? Então, isso é muito importante. Adorei ter estado com vocês. Mais alguma pergunta? Senão eu vou finalizar o nosso encontro hoje. Quando a ansiedade está acima do nível, tem alguma maneira para a gente fazer para que possa ser diminuído? Então, quando a ansiedade ela tá elevada, igual você falou, o que pode ser feito para diminuir? Refletir. Tudo que nós falamos até agora. Refletir, trazer para a realidade, trocar o pensamento. Eu posso fazer uma técnica de respiração. Eu posso fazer uma técnica de relaxamento. Eu vou observar, será que a minha respiração não está acelerada demais? E por isso que a minha ansiedade elevou? Pode ser que o meu gatilho foi a respiração, ou o meu gatilho foi o pensamento negativo. Identificar isso. Então, perceber, a partir dessa identificação, várias técnicas existem para a gente reduzir a ansiedade, principalmente a sua interpretação com relação aos fatos. Né? Será que eu estou lidando com aquele fato como real e verdadeiro, como se já tivesse acontecido, ou eu estou lidando como hipótese? Lembra, na ansiedade elevada, a pessoa supervaloriza o problema e reduz, né? Ela minimiza a chance de resolver. Ela não acredita que é possível resolver. Não acredita nela mesma. Então a gente precisa trabalhar essa crença de que não é assim. Tá certo? Desenvolver essas potencialidades, essa autoconfiança para que a pessoa consiga perceber que é possível resolver muito. Tá certo? Fazer relaxamento, fazer técnica de respiração. Aqui no meu canal do YouTube tem várias técnicas que eu coloco lá para vocês aprenderem a reduzir. É só dar uma olhadinha neles, tá bom?
Nada, imagina. Gente, muito obrigada. Tudo de bom para vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês e eu vejo vocês na semana que vem de novo às 11 horas, tá bom?